Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar o tratamento da água do mar para torná-la potável. Todos os dias, água do oceano. À medida que a crise climática se agrava, a quantidade de recursos hídricos no mundo começa a diminuir. Existem 11,6 trilhões de metros cúbicos de água na Terra, mas apenas 2,5% dessa água é potável. A escassez de recursos hídricos é um problema cada vez mais grave em todo o mundo. A mudança climática está alterando os padrões hídricos, o que causa secas mais frequentes e prolongadas em várias regiões. A dessalinização da água do mar é uma solução para a escassez de recursos hídricos. Este processo envolve a remoção do sal e outros minerais da água para torná-la potável, adequada para consumo humano em regiões com recursos hídricos limitados. A água do oceano aqui nunca foi interrompida. O desafio é como transformar a água do oceano em água potável. Antes de remover o sal, a água precisa passar por várias etapas de processamento. O processo de dessalinização começa com a coleta da água do oceano. Coletando a água do oceano através de um teste aberto, um local estratégico é selecionado para garantir um fornecimento contínuo de água do oceano de alta qualidade e para minimizar o impacto ambiental. A água do oceano é extraída de um local a centenas de metros da costa. Barreiras e filtros bloqueiam grandes detritos flutuantes e impedem a entrada de vida marinha. Um tubo com 63 centímetros de diâmetro extrai 15 milhões de litros de água do oceano todos os dias. Isso equivale a mais de 10 mil litros por minuto ou por segundo. No processo de coleta da água do oceano, é necessário usar a água do oceano para empurrá-la para a fábrica. À medida que a água do oceano é sugada, alguns visitantes indesejados também aparecem, como moluscos, águas-vivas, caranguejos e, às vezes, até pequenos peixes. Para evitar que essas pequenas criaturas entrem em nossa fonte de água, um enorme filtro em forma de concha retém A solução é processar e purificar. Isso é feito nesses tanques. As partículas de água passam por um leito de areia e pela ação da gravidade. O espaço entre as partículas é muito pequeno. Apenas a água consegue passar. A maior parte dos resíduos na água é removida, mas ainda precisa de um processo adicional para ficar clara. Em seguida, a água entra em um conjunto de tanques para a segunda etapa do processamento. Em cada filtro, a areia é formada em um fluxo contínuo de gás, e a areia filtra as partículas micro-revestidas. A água é temporariamente armazenada em um enorme tanque de 500 mil litros, que agora está limpa e pronta para dessalinização. A dessalinização é uma tarefa muito desafiadora porque o sal é naturalmente atraído pelas moléculas de água. Para purificar a água, essa atração deve ser eliminada. Através do processo de osmose reversa, a água e o sal são separados. É aqui que a mágica acontece. O segredo para remover o sal é a pressão. Este é um bastão centrífugo. Cada componente está sob pressão. À medida que a água entra no bastão centrífugo, em diferentes estágios, a pressão aumenta gradualmente, e finalmente 60 grandes pressões de ar são liberadas. 60 grandes pressões de ar equivalem a 60 vezes a pressão atmosférica da Terra. Após a água do oceano ser submetida a grande pressão, ela entra na unidade de osmose reversa da membrana semipermeável. Essas membranas semipermeáveis são essenciais no processo de dessalinização da água do oceano, pois permitem a passagem da água, enquanto retém o sal e outras partículas. A fábrica aplica muita pressão na água do oceano. Através desses tubos, cada tubo possui 8 moldes semipermeáveis. A água do oceano passa pelo molde semipermeável na unidade de osmose reversa. Esses moldes permitem a passagem das moléculas de água, mas a maior parte do sal e outros minerais dissolvidos na água do oceano é retida. Há ainda camadas de peças plásticas no cilindro. Seu diâmetro é 1000 vezes menor que o de um fio de cabelo humano. Ele pode capturar a salinidade do sal. Devido ao menor tamanho das moléculas de água em comparação com o sal e outras partículas na revista, elas entram no lado de penetração da unidade de osmose reversa através do molde semipermeável e coletam água pura lá. O sal nessa água pura e outros poluentes são obviamente mais baixos do que na água do oceano original quando a água flui por todas as amostras e chega ao centro do tubo. Não há sal nela. O sal rejeitado pelos modelos semipermeáveis e outras revistas na unidade de osmose reversa remove 99,8% do sal e obtém água pura. A cada 2 litros de água salgada, obtém-se 1 litro de água e 1 litro de sal. A concentração dobra a água. Os trabalhadores da fábrica enviarão os resíduos para uma grande planta de tratamento químico no sistema que está sendo monitorado ao mesmo tempo. O outro tratamento químico será realizado. Quando o sólido se deposita no fundo, a água suja é enviada de volta para a fábrica para ser limpa e recirculada. A pressão espreme a água que permanece no sólido e depois a transporta para o local de descarte. Ao mesmo tempo, o sal que é removido é enviado de volta para a usina para ser diluído e depois devolvido ao mar para manter o nível de salinidade da água do mar natural. Após o tratamento de osmose reversa, a água purificada pode ter um valor de pH que não é adequado para consumo humano, então pode ser ajustada adicionando ácido para alcançar um nível apropriado e seguro. Uma vez que os minerais são dissolvidos na água, ela pode ser usada.
Finalmente, para prevenir a presença de micro-organismos na água, embora a água dessalinizada tenha sido esterilizada durante o processo de pré-tratamento, ainda precisa ser esterilizada. Isso é feito através do uso de luz ultravioleta. Antes que a água dessalinizada seja distribuída para as pessoas, testes rigorosos são necessários para garantir os padrões de qualidade estabelecidos por suas instituições de serviço e supervisão. Esses testes incluem a absorção de água, a dissolução de sólidos, a presença de metais pesados e análise de parâmetros como a concentração do desinfetante residual. Um computador controla seus componentes químicos para garantir que ela possa ser usada. Uma vez que a água purificada é processada e sua qualidade confirmada, ela será distribuída aos consumidores como água potável. Esta é uma das 20 mil fábricas de dessalinização de água do oceano.